Agora tem um outro destaque: o ato esvaziado da base governista virou motivo de piada nas redes sociais, principalmente entre os nomes da oposição, como Jair Bolsonaro e o deputado Nicolas Ferreira. As movimentações e mobilizações foram convocadas por parlamentares aliados ao Planalto e também por movimentos sociais, a fim de pedir a prisão do ex-presidente e se posicionar contra o PL da anistia. Bolsonaro acabou ironizando a Universidade de São Paulo, afirmando que a instituição contabilizaria a participação de 5 bilhões de pessoas no ato. Já Nicolas Ferreira disse que a base governista conseguiu fazer uma manifestação tão grande que deu para contar quantas pessoas estavam presentes só por uma foto, além de afirmar que se o ex-presidente comer um pastel na Avenida Paulista, reuniria mais gente. Durante o ato, o deputado Guilherme Boulos disse ter visto 25 mil militantes e afirmou que a manifestação foi maior que aquela organizada pela oposição, que aconteceu há alguns dias no Rio de Janeiro, na Praça de Copacabana. Você, Dávila, como avalia, primeiro, a manifestação realizada pelos apoiadores do governo, defendendo o posicionamento de que é preciso cancelar o PL da anistia, se colocando de forma contrária ao PL da anistia, defendendo a detenção do ex-presidente Jair Bolsonaro e cálculos bem diferentes, né? Eu vi um instituto falando em algo em torno de 5 mil pessoas, mas um parlamentar apoiador do governo falando em 25, 30 mil pessoas. A esquerda não cansa de passar vergonha. Nem que se com Photoshop tinha 25 mil pessoas lá na foto. É uma vergonha total a manifestação. Agora, o ponto, isso mostra, Caniato, como a esquerda anda totalmente distanciada da realidade das pessoas. As pessoas estão cansadas de viver num país onde reina a impunidade, a injustiça, e as pessoas perceberam a anistia como uma forma de corrigir uma enorme injustiça cometida com milhares de pessoas que não tiveram o devido processo legal, que foram julgadas de maneira coletiva, sem individualização de pena, que não tiveram acesso aos autos, que foram investigadas por um inquérito sigiloso. É uma vergonha, é tudo o que o Estado de Direito não é. Cenas consecutivas de arbitrariedade. E o brasileiro de bem, que trabalha, vive de arbitrariedade. É extorquido pelo fiscal no seu negócio, é extorquido pelo governo com a carga tributária mais alta entre os países emergentes, é a justiça que não é feita, é a demora que tem, por exemplo, para fechar uma empresa. É uma desgraça ser honesto nesse país. Você é extorquido por o sistema. E as pessoas sentem exatamente isso, que a anistia, todas elas gostam de ter uma anistia para ter paz, para poder tocar a sua própria vida, para poder tirar esse Estado pesado das costas de quem produz e quem trabalha no país. Então, mostra mais uma vez os governistas e aí a esquerda completamente dissociada e distanciada dos assuntos, dos anseios que tiram o sono do brasileiro de bem. Pois é, o ato esvaziado contra a anistia que aconteceu em São Paulo neste fim de semana. Agora, Mota, historicamente, né, os grupos progressistas, os grupos de esquerda, quando realizavam manifestações, conseguiam apoio de gente de sindicato, associações, professores, servidores públicos, enfim. Esses grupos turbinavam ali as manifestações de esquerda. Mas por que, mesmo assim, as últimas manifestações andam flopando? Eu acho que a explicação mais óbvia que eu vejo, Caniato, são as redes sociais. As redes sociais retiraram da esquerda a hegemonia no discurso, que elas ainda mantêm. Por exemplo, no sistema de ensino, né, o pensamento de esquerda é dominante. Eu diria que na maior parte da mídia, graças a Deus, nós somos uma exceção. Na cultura, de uma forma geral, a esquerda ainda é dominante, mas com as redes sociais, elas perderam a hegemonia no discurso. Antigamente, a gente era obrigado a
abrir um jornal, assistir um programa de televisão, um único, e ali estava a verdade. Hoje as redes sociais permitem que as pessoas conversem, se mobilizem, espalhem ideias, e por isso tanta vontade, principalmente da esquerda, de regulamentar as redes sociais e efetivamente calar as pessoas. A gente está vendo renascer no Brasil a ideia de que existem crimes de opinião. Então, se eu tiver determinada opinião sobre certos assuntos, eu posso vir a sofrer sanções graves. Eu acho que isso teve reflexos imediatos nas ruas. A partir de 2014, as manifestações brasileiras, as manifestações nas ruas, que eram marcadas pelos diversos tons de vermelho, elas se tornaram verde e amarela. Um processo que escapou completamente do controle da esquerda. E o resultado, eu já disse aqui, foi... Eu nunca vi tanta gente junta na minha vida como eu vi no 7 de setembro de 2021. Eu acho que em 20 metros quadrados daquele 7 de setembro tinha mais gente do que nessa manifestação cujas cenas a gente acabou de exibir aqui. Agora você, Beraldo, qual é o recado quando a gente observa dois eventos, duas manifestações organizadas por grupos distintos, né? Grupos que estão em lados opostos, sendo que aquele que defende a anistia reunindo um número bem maior do que aquele grupo que se coloca contra a anistia. A gente pode fazer a reflexão que são uma amostra do que a gente pode observar no resto do Brasil? Você acha que é exagero a gente utilizar os dois eventos para entender, talvez, como o brasileiro enxergue a anistia, o assunto da anistia? Neto, nós podemos enxergar o evento de ontem como a imposição dos fatos da realidade e como o PT, sobretudo, perdeu a legitimidade para representar a esquerda brasileira. Se nós olharmos lá para trás, quando o presidente Lula ganhou sua primeira eleição em 2002, o Brasil era outro país. Nós tínhamos a população ainda sofrendo, de uma certa forma, um longo período com grande analfabetismo, com uma indústria que se desenvolvia mal, o Brasil ficou muito para trás em termos tecnológicos, nossos desafios de educação que vêm desde sempre. Começa o Plano Real, o Brasil começa a ter um senso de crescimento, de experimentar tomar gosto pelos benefícios, digamos, do capitalismo. As pessoas começaram a comprar a crédito, ter acesso a itens e bens melhores, né? A importação foi aberta. Então, isso tudo foi transformando o Brasil ao longo da década que antecedeu a chegada do PT ao poder. Mas o mundo, com essa gestão, durante esse período, esses mais de 20 anos, em que o PT ocupou a presidência do Brasil pela maior parte do tempo, o mundo mudou. E toda aquela percepção que havia em uma parte significativa da população de que era importante ter o governo de esquerda, porque o governo de esquerda olhava para a questão social, o Brasil era um país muito desigual, então a seriedade, a licitude das ações da esquerda, tudo justificavam que esse governo de esquerda resolveria os problemas do Brasil, e isso motivava muita gente. Muita gente ia para as ruas quando convocados, alguns, claro, muitos, iam ali porque ganhavam dinheiro, ganhavam sanduíche, ganhavam isso e aquilo, mas muitos estavam ali de boa fé, realmente acreditando nas causas. Entretanto, depois de Mensalão, depois de Petrolão, depois das confissões da Lava Jato, o reconhecimento dos maus feitos com o dinheiro público, perdeu-se toda aquela áurea de uma causa nobre. Não tem mais causa nobre. Então, quando você olha toda a transformação do mundo e a perda de legitimidade dos representantes maiores da esquerda brasileira em defender as suas bandeiras,
a população se retrai. Ela não está afim de ir para a rua, nem defender o governo e nem de reconhecer que é certo que centenas de pessoas que não tiveram o devido processo legal e estão sendo condenadas a penas elevadíssimas diante dos atos que cometeram, justificam que essas pessoas sejam contra a anistia quando há ano, sei lá, 2 décadas, 3 décadas, estavam elas lá pedindo anistia para esses que estão no poder. Então é tudo muito confuso e isso faz com que se perca a legitimidade. É uma demonstração daquilo que Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara e candidato à presidência do PT, disse que o PT não consegue reunir, se não me engano, ele usou o número de 20 mil pessoas na rua. 10. Ele falou que a gente tem que suar sangue para colocar 10 mil na rua. 10 mil. Pois é, suaram sangue e não conseguiram. Então, o Edinho Silva é que está certo. Bem lembrado, falamos disso inclusive na sexta-feira. Edinho Silva, um dos prováveis candidatos à presidência do PT. Agora, Dávila, o Mota bem lembrou, eu acho que até essa minha colocação tem a ver com essa reflexão do Beraldo, mas a gente pode olhar para o outro lado da moeda também, né? Porque o Mota lembrou bem do ano de 2021, que ele participou do ato de 7 de setembro, e o Mota disse que nunca tinha visto tanta gente reunida lá no Rio de Janeiro, talvez uma manifestação até maior do que as festas de Réveillon. Bom, mas esse cenário mudou, né, Dávila? E mudou para os dois lados, né? Eu acho que nós estamos observando manifestações, passeatas e reuniões com um número muito mais modesto de participantes. E aí eu te pergunto, Dávila, o brasileiro está cansado? Ele está cansado do quê? Da polarização? O brasileiro está cansado da polarização e de uma economia que não cresce há mais de 30 anos. O Beraldo fez um ótimo histórico no que foi essa degeneração do apoio da esquerda, mas se a gente olhar para trás um pouco assim, esse nacional-estatismo que tanto a esquerda como a direita no Brasil abraçaram como modelo principal de 1930 até 1980, nesse período o Brasil cresceu 7,5% ao ano, durante 30 anos. Então ninguém questionava o modelo, o Brasil estava crescendo, todo mundo falou, com Estado, sem Estado, mercado, sem mercado, não importa. E os liberais, como dizia o próprio Roberto Campos, cabiam numa Kombi, aqueles que defendiam abertura de mercado, descentralização, né, abertura econômica, essa turma aí não tinha muita voz, né, porque esse Estado fez com que o Brasil crescesse em média 7,5%. Nós éramos o tigre asiático da época. Mas de 1980 para cá, a economia parou de crescer e não cresce mais. Nós temos esses pequenos voos de galinha, mas a economia está absolutamente estagnada. E aí o que acontece? Isso é gente que está com 30, 40 anos. É gente que nasceu, cresceu no Brasil, nunca viu a economia crescer. Só escutava o pai, o avô falar, na época do Juscelino, a economia crescia. Eu saía da faculdade, conseguia abrir meu escritório, comprar minha casa própria, comprar meu carro. Isso não existe mais. Então, misturou essa indignação com a corrupção, com tudo isso que o Beraldo bem colocou, com essa estagnação econômica, a ausência de perspectiva futura, a ausência de esperança que o dia seguinte vai ser melhor, que se eu ralar agora eu vou me dar bem daqui a pouco. Isso não existe mais no Brasil de hoje. E aí vem esse questionamento do modelo de Estado que nós temos. Por isso que hoje nós temos uma população muito mais alinhada com a direita, que entende que esse Estado gigantesco, ineficiente, caro e corrupto não traz nenhum benefício. Nós trabalhamos de janeiro a maio para pagar imposto, e aí de junho até o fim do ano nós estamos pagando o serviço privado porque o serviço público é muito ruim. Aí chega em dezembro, sobra um negocinho de nada para comprar um brinquedinho de plástico para o filho da gente no Natal. Essa é a vida do brasileiro hoje. Essa vida não tem perspectiva nenhuma de melhoria. Então, esta movimentação das pessoas para rever o modelo de Estado que trouxe a corrupção, a impunidade, um Estado caro e ineficiente e baixo crescimento econômico, porque, olha, Caniato, se a economia crescesse 7% ao ano, ninguém estaria questionando o nacional-estatismo. Estaria aqui nós três, aqui só berrando contra, e nós seríamos uma voz tão de minoria que a gente não teria nenhuma voz para expressar ou para mobilizar as pessoas. Então, esta estagnação econômica é o que está fazendo as pessoas a questionar o modelo existente.
Por isso que, naquela época, nós tínhamos mais pessoas à rua, porque eram pessoas que estavam vendo a mudança. O Brasil estava a caminho de um novo modelo. E esse caminho do novo modelo, mais uma vez, estagnou. E com ele, acabou a nossa perspectiva de sair do buraco que nós estamos. Mais de 30 anos de estagnação econômica. E essa geração de jovens não tem uma perspectiva muito favorita daqui para frente, a não ser que em 2026 nós consigamos mudar o destino do país mais uma vez por meio do voto. Para além das questões econômicas, Mota, você acha que a mobilização da direita, o poder de mobilizar os entusiastas do neoliberalismo, também dos modelos mais conservadores, você acha que a gente tem acompanhado um enfraquecimento nos últimos anos, também por conta desses últimos episódios? É aquela sensação da pessoa que fala, eu não vou porque eu sei que as coisas podem mudar no meio, a regra não está bem definida, se eu for e se eu não for não vai adiantar nada. Você acha que tem um pouco dessa incredulidade sobre o que está acontecendo e a pessoa acaba ficando desanimada e nem vai? Eu não vejo muita novidade, Caniato, entre o que está acontecendo hoje no Brasil e o que sempre aconteceu. Eu nunca vivi no Brasil, com a possível exceção da época em que Jair Bolsonaro era presidente da República e Paulo Guedes era o ministro da Fazenda e tinha uma equipe espetacular, com a possível exceção desse período, eu nunca vivi no Brasil uma época em que as pessoas dissessem que maravilha de país. Está tudo ótimo. Emprego de sobra, inflação controlada, segurança pública tranquila, futuro brilhante pela frente. Eu, quando me formei em 1984, as palavras que eu mais ouvia eram crise, desemprego, não tem oportunidade. Eu, logo que me formei, percebi, eu tenho que ir embora do Brasil, porque aqui nesse país não tem futuro. Isso foi o que eu sempre vi. Escândalo atrás de escândalo. Não tem nenhuma, não há nem criatividade nos escândalos. Eles são exatamente os mesmos, eles se repetem. O que a gente está vendo agora, que é um elemento novo, é a mistura de justiça com política. Mas eu, às vezes, me pergunto se a gente realmente está vendo um elemento novo ou se é simplesmente uma coisa que sempre existiu, mas a gente não tinha como saber que ela estava acontecendo. Eu só vou discordar aqui do Dávila, porque eu acho que a questão econômica é um elemento. Eu acho que há dois outros elementos fundamentais, principalmente para quem tem filho, para quem tem uma família para cuidar. O segundo elemento é a criminalidade, a economia, lógico. Né? Você quer que o seu filho tenha uma profissão que ele consiga ganhar dinheiro e se sustentar. Agora, a criminalidade chegou há muito tempo, a níveis insuportáveis. Em 1989, eu saí do Brasil para ir trabalhar no Banco Mundial. Uma das principais motivações para isso foi a situação de criminalidade. Isso em 1989. Nós estamos em 2025. Há áreas do Brasil dominadas pelo narcotráfico, nas quais, para a polícia fazer operação, ela tem que avisar com antecedência, pedir permissão. E o terceiro aspecto, Caniato, é o aspecto moral. Não está muito em moda falar isso, tem gente que não reage muito bem, mas a degradação moral da nossa sociedade nos seus aspectos mais básicos. Eu não falo de coisas abstratas, eu falo de coisas concretas. Não tem um final de semana aqui no Rio de Janeiro que você não vá numa praia, no final do dia esteja um monte de lixo lá. É como se fosse um aterro sanitário. Eu levo meu saquinho plástico, saio catando lixo, que eu não consigo ficar sentado no meio do lixo. As pessoas me olham como se eu fosse um ET. Não tem um dia que eu não chegue na praia de manhã cedo para caminhar, para andar, que não tenha alguém fumando maconha ou usando alguma droga pior. A nossa cultura é voltada para a glorificação de comportamentos autodestrutivos.
É isso que a gente glorifica. A gente aplaude essas coisas. São essas coisas que dão dinheiro. Os artistas, né, os intelectuais, eles promovem coisas que vão levar os nossos filhos a ter uma vida frustrada, pobre e até perigosa. Então, eu acho que são essas três coisas que mexem com as pessoas. Me desculpe discordar, não acho que essa tal polarização esquerda e direita são consequências dessas coisas que eu estou falando. Porque quando você vê os políticos de esquerda fazendo o que eles podem para impedir que os bandidos sejam punidos, de que lado uma pessoa que tem o mínimo de raciocínio vai ficar? Quando você vê os políticos de esquerda fazendo tudo para glamorizar e até incentivar o uso de drogas, de que lado você vai ficar? A maioria das pessoas, eu digo isso com conhecimento de causa, a maioria das pessoas do povo que são de direita, elas não são de direita porque estudaram e entenderam profundamente o conservadorismo, ou o liberalismo, ou o libertarianismo. Elas são de direita porque as pautas que a direita defende são as pautas que ela sabe que são necessárias para a sobrevivência dela. Então, para a gente evoluir, a gente não precisa resolver essa questão de esquerda e direita. A gente só precisa ter coragem de dizer, olha, esse tipo de comportamento que é apoiado, reproduzido, isso vai levar as pessoas à miséria. Você entra na escola, o seu ensino é uma porcaria, você recebe todo dia a mensagem de que consumir droga é bom, e ainda vem o governo e te diz, olha, só para você ficar aí na sua escola, eu vou te dar uma grana. Que futuro tem esse país? A gente vai trazer daqui a pouco bastidores da anistia e o debate no Congresso Nacional. Deixa eu só passar para o Dávila arrematar, porque como o Mota fez uma consideração em cima do comentário do Dávila, nessa lista de insatisfação do brasileiro, o Dávila mencionou a questão econômica talvez como a preponderante. O Mota acrescentou mais alguns temas. Talvez você queira fazer um comentário em cima do que disse o Mota, só para a gente fechar esse capítulo, Dávila. Não, os temas que o Mota colocou, sim, são esses temas que tiram o sono do brasileiro. Mas o fato é que quando a economia cresce para valer, até esses temas de extrema importância são relativizados. Bom, o Mota falou que se formou em 84, eu estava estudando nos Estados Unidos nessa época dos anos 80, tinha essa degeneração moral igual hoje, era droga em todo lugar, era um consumismo danado, era um negócio de um mata o outro para chegar ao topo da pirâmide, aquele filme do Gordon Gekko, lembra aquilo? Era aquilo lá. Mas o que é o problema? A economia que estava crescendo, está crescendo, todo mundo releva as outras coisas. Por quê? Porque a perspectiva de ganhar, crescer, criar o próprio negócio, se dar bem, né? Tem uma vontade de crescer, de progresso, que, na verdade, relativiza outras coisas. Nova York, nos anos 80, era controlado pela máfia. A cidade de Nova York era um desastre, né? Só melhorou quando o Giuliani depois foi prefeito, já era nos anos 90, nos anos 80 era um horror, tinha lixo, Mota, em cada esquina tinha pilhas de lixo, que nem essa da praia aí, Ipanema, aí que você vai, cara, era um negócio impressionante, mas a economia crescia, era o Reagan, era amanhã de novo nos Estados Unidos, o mundo bombando, crescendo. Então eu entendo esses problemas que o Mota falou, seríssimos, a gente precisa resolver, mas tudo isso é muito agravado por uma perspectiva econômica ruim, né? Uma economia estagnada agrava o problema da violência, agrava a questão moral. Então eu entendo, ou o Brasil foca nessa agenda de retomada de produtividade, competitividade, crescimento econômico, e aí nós temos que fazer todas essas mudanças no Estado brasileiro que sufocam a produtividade e o crescimento, ou a gente não vai sair desse atoleiro, nós vamos continuar crescendo de maneira baixíssima e nós vamos continuar vendo os jovens bem formados, assim como o Mota, sonhando em ir embora do Brasil, porque vai fazer o quê aqui? Vai ficar aqui fazendo o quê? Então, eu acho que essa é a pauta que nós temos de como o Brasil pode voltar a crescer de maneira sustentável, como o Brasil pode ganhar produtividade e competitividade e como nós podemos aprender com o bom exemplo do agronegócio, que apesar de toda essa ineficiência, toda essa corrupção do Estado, toda a violência,
continua crescendo a mais de 2% ao ano há mais de 30 anos. Por que existe um fenômeno desse no setor da economia e não acontece nos outros? A gente tem que aprender e assim fazer com que o Brasil volte a ser o país da esperança para as próximas gerações. Um asterisco no rodapé, o Dávila mencionou o Gordon Gekko, personagem do Michael Douglas do filme Wall Street, de 1987. Exatamente. O Michael Douglas ganhou o Oscar, inclusive, nesse filme dirigido pelo Oliver Stone. Mota, como o Dávila trouxe outros aspectos, mas destacando, se a economia vai bem, o pessoal até acaba esquecendo dos problemas. Quer trazer sua reflexão só para a gente fechar essa discussão aqui? Depois a gente tem outros elementos e eu passo para o Beraldo, inclusive, na sequência. Quero sim, o Dávila tem razão parcialmente. Ele usou Nova York para representar os Estados Unidos. Nova York não é Estados Unidos. Se você for a Nova York, a São Francisco, Los Angeles, Miami, essa não é a realidade dos Estados Unidos como um todo. Mas a gente planta hoje as árvores que vão dar sombra aos nossos filhos. Essa é a verdade. Os Estados Unidos são a república mais antiga do mundo, fundada nas melhores ideias de liberdade. Às vezes, os governantes lá se perdem, acontece um problema ou outro, mas o software que move os Estados Unidos, né, o aplicativo que roda na cabeça dos americanos, é mais ou menos o mesmo. Aqui no Brasil, a gente não tem a tradição de liberdade, de autonomia, de empreendedorismo. O sonho da maioria dos americanos é ser milionário. O sonho da maioria dos brasileiros é ter um emprego no Estado, passar num concurso e ficar tranquilo para o resto da vida. Então, eu acho que economia, se a gente focar só na economia, a gente perde a batalha da cultura e lá na frente a gente perde tudo, inclusive a economia. Você, Beraldo, acho que quer contribuir também para esse debate que está muito bom, inclusive. Vai lá, Beraldo. Não, sem dúvida. Vou pegar um gancho do Dávila. O Dávila falou, né, na época dos anos 80, ele estudava nos Estados Unidos e via ali o pessoal querendo se dar bem. Mas, na verdade, Dávila, eu acho que o conceito consolidado nos Estados Unidos, desde a sua fundação, é o conceito da prosperidade, que tem uma diferença importante. O brasileiro, sim, consolidou essa ideia que ele tem que se dar bem. E ele se dá bem em cima do vizinho quando ele faz um gato, ele se dá bem em cima da empresa quando ele usa o carro da empresa para ir para a praia, ele se dá bem em cima da população quando ele é eleito ou indicado para um cargo público e usa a verba do Estado para bancar uma vida boa e passar dinheiro para o seu próprio bolso. O americano não. Quando ele olha para a perspectiva de prosperidade, isso não é só nos Estados Unidos, mas sobretudo nos Estados Unidos, você vê que as escolas públicas oferecem uma plataforma para que os alunos possam prosperar. Então, eu, quando estudei na escola pública aqui, na minha época de escola, você podia escolher. Você quer fazer a matemática básica, que vai servir para você trabalhar de vendedor em alguma loja do shopping, ou você quer fazer a matemática aplicada, porque você sonha em ser engenheiro? Você quer fazer a química básica ou você quer fazer a química aplicada? E por aí você ia moldando, não apenas as suas áreas de interesse, então eu vou focar mais em humanas, ou vou focar mais em exatas, e as outras eu vou mais leve, mas você também define a partir da escola o que você quer ser da sua vida. E para entrar nas faculdades, você já tem a meritocracia estabelecida e os instrumentos para você pagar a faculdade. Pode ser Harvard, pode ser a Universidade do Texas, pode ser a que for. Mas você consegue, a partir da sua universidade, empregos onde caibam as parcelas que você tem que pagar do empréstimo que os pais pegaram para financiar a sua educação. Diferente do Brasil, que esse projeto estabelecido nos primeiros governos do PT, que enriqueceram adoidado vários empresários aí da área de educação, mas só que hoje o aluno não consegue pagar. Ele se formou,
um emprego absolutamente medíocre, uma renda insatisfatória para ele pagar suas contas elementares e ainda pagar a dívida que tem com a faculdade, aí vira um problema. Então, há uma diferença muito grande. E esta diferença vai sendo consolidada na questão econômica, porque é da questão econômica, a minha visão, que deriva a questão de segurança e que deriva também até o aspecto moral. Porque essa economia frágil do Brasil colocou o Brasil hoje numa posição completamente insuficiente para retratar o que o Brasil representa. O tamanho do território brasileiro, as riquezas no território brasileiro, a extensão que temos na costa, tudo que nós temos de produção agrícola, Caniato, geramos riqueza para o país, para alguns, mas não geramos riqueza para a população.